Salve, galera! Quem é Vasco sabe, nenhuma conquista vem por acaso. É planejar, conquistar e nunca desistir. E o consórcio é assim também. Você planeja, contribui e lá na frente vai perceber que você pagou o justo. Viriato Corretora de Seguros. Conquiste os seus sonhos com o mesmo amor que você tem pelo Vasco. Tá vendo esse telefone aí na tela? Entre em contato que um especialista vai mostrar para você como proceder. Viriato Corretora de Seguros. E aí, tá ligado? Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, querendo demais a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe para chegar a outros vascaínos. Estamos aqui trazendo o melhor conteúdo de Vasco aqui no YouTube, não tem jeito, é no canal Atenção Vascaínos e hoje o programa está recheado de informações, a gente conta demais com a sua participação e também as suas mensagens. Coloca aqui embaixo aqui o que você está achando de tudo isso que está acontecendo no Vasco. A gente vai trazer informações sobre reforços, sobre treinador e principalmente sobre o imbróglio jurídico que o Vasco está e parece que a situação começando a desamarrar alguns nós e a situação pode clarear nos próximos dias, nas próximas horas, muito em breve. Tomara que aconteça novidades importantes referente à questão judicial. Mas antes de trazer as informações, eu peço para você ficar ligado aqui porque tem um recado importante. Já já a gente volta. Atenção, vascaínos, eu estou aqui no município de Urucurituba. Eu estou no município de Silves. Eu estou no município de Itapiranga. Eu estou em São Sebastião do Atumã. Eu estou no município de Urucará. Boa Vista do Ramos. A terra do Guaraná, Maués. A Ilha da Magia, Parintins. Eu estou em Barreirinha. Eu estou no município de Inhamundá. E esses são todos os municípios da região do Médio e do Baixo Amazonas. Uma região de terras ricas em belezas naturais, um povo alegre, feliz e acolhedor. E como não é diferente do resto do Amazonas, todos esses municípios têm grandes torcedores vascaínos que acompanham diariamente as notícias do nosso Vasco da Gama aqui no nosso canal, o Atenção Vascaínos. Fica aqui a dica e o convite para que vocês possam conhecer o nosso Amazonas. Grande Saulo Viana, grande abraço para você e grande abraço ao povo amazonense que é muito Vasco. Você que ainda não é membro do canal, seja membro do canal. Você tá vendo aqui na tela aqui o que é o nosso QR Code, também o nosso WhatsApp. Entre em contato com o Saque do AV. Sérgio Kind vai explicar tudo para você fazer parte do melhor grupo de WhatsApp do canal de Vasco, é o canal Atenção Vascaíno. Então entre em contato com o nosso WhatsApp e você vai ter todas as informações na palma da sua mão para você virar membro e participar também com a gente no nosso grupo de WhatsApp. E olha, o recado que eu vou te trazer agora é um recado muito importante. Pessoal, deixa eu te dar uma dica especial para você. Se você acredita que ser vascaíno é muito mais do que torcer por um clube e também busca fortalecer sua caminhada com Deus, conheça o Devocional do Torcedor Vascaíno. É um e-book com reflexões, mensagens bíblicas e ensinamentos que unem a fé cristã com valores que fazem parte da história do Vasco. Perseverança, esperança, coragem, superação e fidelidade. É uma leitura rápida, edificante e feita especialmente para quem ama o Gigante da Colina. O link está na descrição e também no comentário fixado. Aproveite e garanta o seu exemplar agora mesmo.
Tenho certeza que você vai gostar dessa leitura. Clique no QR Code também, aponte a câmera do seu celular e confira esse e-book para você também ter todas as informações. Rapaziada, nessa terça-feira, é lógico que o Vasco está trabalhando lá no CT Moacir Barbosa, já avisando o jogo do próximo dia 16, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Vitória da Bahia, 7h30 da noite, horário de Brasília. O Vasco precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, até para se afastar da zona de rebaixamento das posições mais abaixo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E quem está comandando os treinamentos é o auxiliar da casa, o Bruno Lazzaroni. Tem muito jogador ali do Vasco ganhando um pouco mais de espaço. Bruno Lazzaroni está tentando colocar todo mundo no mesmo patamar, mesmo nível físico para chegar no próximo jogo e também ter uma condição melhor fisicamente desse time. O time que tem duas novidades nesses treinamentos que voltaram depois das férias, né? O Jair Volante, depois de se recuperar da contusão, já está trabalhando intensamente com os outros jogadores, já é reforço para o Vasco, inclusive para essa partida contra o Vitória da Bahia, e o lateral esquerdo que veio do América Mineiro, Paulinho, né? Também já está trabalhando com os demais jogadores. E aí o torcedor fica se perguntando, pouquíssimos reforços, o Vasco precisa reforçar mais esse elenco. E tem muita gente também preocupada com essa situação do Vasco não ir ao mercado até agora e contratar reforços. Um deles é o ídolo Edmundo, que falou no canal Mundo Ed sobre essa situação que se preocupa bastante o Vasco buscar reforços. Não é isso, Edmundo? Conta pra gente. Estou bem curioso, principalmente agora que a Copa acabou para o Brasil. E quem serão os jogadores contratados, né? Uma vez que as coisas não estão boas, né? Tem jogadores de nível técnico baixo, falta goleadores, e por isso o Vasco entrou de novo na zona de rebaixamento, uma zona que ninguém quer, que assusta todo mundo, né? E que a gente fica, de alguma forma, apavorado. Então, só tem um jeito para que isso seja resolvido, é a contratação de bons jogadores. O momento é difícil e isso precisa, de alguma maneira, ser resolvido. Então, eu espero, né, que os envolvidos nessa situação aí possam tomar essa decisão. Tá aí o craque Edmundo falando sobre essa situação de reforços. É claro, o Vasco precisa reforçar o seu time, pelo menos de 4 a 5 jogadores ali, zagueiros, volante, o meia, atacante, enfim, o Vasco precisa reforçar o seu elenco, visando a temporada 2026, ainda o restante da temporada, né? Tem Copa do Brasil, Sul-Americanos, playoffs, tem o Campeonato Brasileiro que o Vasco está lá embaixo, e claro, também, além de reforços, precisa saber definir quem vai ser o treinador desse time. Será que o Bruno Lazzaroni continua? Não, o Vasco está no mercado em busca de treinador. E quem traz detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante é ele, Flávio Dias. Bom dia, Flávio, conta pra gente. Fala, Emerson Rocha, amigos e amigas ligadas aqui no Bom Dia Gigante. Emerson, hoje a expectativa grande pelos despachos na Justiça e principalmente por conta das consequências que isso pode trazer. A gente recebeu ontem muitas informações e os movimentos dependem muito para que o Vasco possa ter um time melhor, possa ter um técnico. Inclusive, a contestação que foi levada ontem a juízo por conta da ação da quarta vara, para análise também da juíza Simone Chevran, que estará na sexta vara empresarial fazendo essa análise do processo do Vasco, deixou bem claro da necessidade porque o Vasco perdeu o negócio. Nós trouxemos aqui no canal Atenção Vascaínos a informação do Gabriel Peck. O Vasco foi consultado sim porque tem 30% e queria comprar os outros 70% de Gabriel Peck ao Los Angeles Galaxy. Gabriel Peck queria voltar ao Brasil, mas os empresários se sentiram inseguros. Então o Vasco está perdendo o negócio, como foi o caso de Fernando Seabra, que também chegou a ser citado nessa peça. Tem muita coisa engatilhada pelo Admar Lopes. A questão do treinador. O Vasco fez um contato na segunda-feira, ontem, portanto, com o técnico Vitor Pereira, o português que estava no Nottingham Forest e há 4 dias, 5 na verdade, acabou sendo demitido por e-mail depois de fazer uma campanha que salvou a equipe inglesa
da segunda divisão da Premier League. Mas Vitor Pereira não está muito assim animado em voltar ao Brasil, mas talvez por um pedido do Admar Lopes, com quem tem boa relação, quem conhece de Portugal, pode ser que ele aceite. Ele treinou o Corinthians, treinou o Flamengo, é um técnico de ideias assim, às vezes contestáveis, mas é um cara de grande currículo, que trabalhou na Inglaterra, trabalhou em Portugal, trabalhou no mundo árabe, em grandes times. Vitor Pereira ficou de responder o Vasco em 48 horas. E a expectativa é que realmente hoje ou amanhã ele possa dizer se aceita ou não esse processo. É um treinador diferente porque ele não tem multa, está livre no mercado, assim também como Jair Ventura, que sim, recebeu uma sondagem, mas está se resguardando para não criar problemas com o Sport Clube Vitória. E agregado a isso, o Vasco espera essa liberação para destravar negociações que estão aí dependendo de um acordo, como por exemplo de Nelson de Ossa. Os dirigentes do Betis esperam ainda e confiam na palavra de Admar Lopes de que o Vasco vai cumprir aquilo que prometeu no acerto que fez com o clube espanhol e também com o jogador colombiano. Outro jogador que está na bica, esperando uma proposta oficial do Vasco, é Patrick Aubameyang, jogador que estava no Olympique de Marseille, e o Vasco está negociando junto ao empresário do atleta, Túlio de Melo, que foi o mesmo que trouxe Dimitri Payet, mas também está amarrado. O zagueiro Jair, jogador do Nottingham Forest, também é um interesse do Vasco. Jogador muito jovem, que jogou no Botafogo, base do Santos, e o Vasco tem interesse em contratar esse atleta. Ainda busca, porque buscava Gabriel Peck, um jogador com essa característica, esse ponta que possa entregar gols e que possa entregar assistências. O Vasco pode, quem sabe, voltar a carga em cima de jogadores que já tentou, como o Brian Rodrigues, por exemplo. Teria que passar o Brian Rodrigues para o lado esquerdo e o Andrés Gomes para a direita. Era uma alternativa, porque na verdade o Vasco quer um jogador como jogava Ryan, pelo lado direito. E o Gabriel Peck seria o ideal para fazer essa função, mas não vem. Um meia também. O Vasco está atrás de um meia. Essas negociações e a de um treinador, tudo depende exatamente do destravar dessa situação da justiça que está nesse momento impedindo que o Vasco tenha Pedrinho no comando do Conselho de Administração e, de alguma forma, o acordo fechado com Marcos Faria Lamáquia, o novo investidor. Valeu, Emerson. A gente traz mais novidades na sequência da nossa programação. Aquele abraço, tchau. Eu já perdi a conta de quantas vezes ouvi no escritório: doutora, minha família sempre é vascaína por causa do meu avô português. Essa conexão aparece o tempo todo. E o que muita gente não sabe é que essa história pode sim indicar um direito à cidadania portuguesa. Eu sou Tami Cavaleiro, advogada no Brasil e em Portugal e especialista em cidadania europeia. A nossa equipe já atendeu mais de 3.500 famílias com 100% de aprovação nos processos. Filhos e netos de portugueses podem ter direito, em alguns casos bisnetos também, além de cônjuges de cidadão português que podem solicitar o reconhecimento. A gente faz análise de viabilidade do seu caso sem custo para quem vem da Atenção Vascaínos. O Vasco foi fundado por imigrantes que atravessaram o oceano em busca de futuro. E hoje você pode fazer o caminho inverso: resgatar suas raízes e transformar essa história em plano B para você e para sua família. O QR Code está aqui na tela e o link está na descrição. E o recado agora é da Fut Fanatics. A Fut Fanatics é uma loja virtual onde você pode comprar qualquer produto esportivo entrando em contato com o site da Fut Fanatics. Tem um QR Code na tela, tem link na descrição desse vídeo, ou então coloca no mecanismo de busca Fut Fanatics. Você vai acessar lá e vai, quando fizer a compra, qualquer compra que você fizer, utilize o cupom promocional Atenção Vascaínos. O jeito está escrito aqui na tela, Atenção Vascaínos, sem cedilha, sem tio, sem acento, para você ganhar 7% de desconto. E se você pagar no Pix, você ganha mais 10%, ou seja, 17% com a Fut Fanatics, é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E a outra parceria é da loja Pompador. A Pompador fica no Bairro Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas 3.555, loja 120, 121, e lá você pode comprar perfumes, joias, relógios e comprar o presente certo para a pessoa que você ama. Entre em contato com a Pompador através do Instagram, @pompador_square, e você vai ter todas as informações. Há mais de 30 anos, liga você às principais marcas do planeta, atendendo com brilho e
Pontualidade Poupador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E olha, vamos trazer algumas informações rápidas e diretas aqui nesse quadro, com notícias rápidas e diretas pra galera estar ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O Vasco vai enfrentar o Fluminense às 3 da tarde, com transmissão da Vasco TV, 7ª rodada. O Vasco que vem de vitória nesse campeonato, fora de casa contra o Vitória da Bahia por 2-0, 2 gols do Rodrigo Júnior, e precisa voltar a vencer para, quem sabe, entrar entre os 8 melhores colocados do Campeonato Brasileiro. O Vasco agora é o 10º colocado e precisa voltar a vencer na competição, jogando esse clássico com o Fluminense, que também não está bem na competição não. Então uma importante vitória hoje, fique ligado na Vasco TV para você poder assistir essa partida. Já o time Sub-20 viajou ontem para Belo Horizonte, onde encara amanhã, na quarta-feira, também 3 horas da tarde, contra o Cruzeiro, primeiro jogo das quartas de final dessa competição. O Vasco fez a segunda melhor campanha e agora joga 2 jogos contra o Cruzeiro para definir quem vai chegar à semifinal. Primeiro jogo essa quarta-feira em Belo Horizonte e o jogo da volta na quarta-feira que vem aqui no Rio de Janeiro, o Vasco precisando conseguir essa classificação para as semifinais, o que será muito importante. O Vasco vai ter o Riquelme Avelar, lateral esquerdo, e também o Lucas Zucarello nesse time Sub-20, nessa partida com o treinador Matheus Curopos. E esse quadro é com notícias rápidas e diretas. Olha, ontem no Vasco, a coisa mais importante que aconteceu, pelo menos de informação, foi essa situação do agravo de instrumento em que a direção do Vasco entrou na petição, no processo que destituiu o Conselho de Administração da Vasco da Gama SAF, tirou o Pedrinho, o Cristiano Stockler e também o Felipe Elias, que faziam parte da comissão ali do Conselho de Administração da Vasco da Gama SAF. E o Vasco, depois de todo o disse-me-disse, de muita coisa acontecendo na Justiça, o Vasco ontem ingressou com esse agravo, não só o Vasco, mas também os três interessados nessa situação, Pedrinho, Cristiano Stockler e também Felipe Elias, entraram com o segundo agravo na mesmo processo, na mesma petição. E a gente fica aqui no aguardo do que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias referente a isso. Eu chamei aqui o Dr. Jorge Carvalho, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos, membro do canal, para explicar essa situação para a galera que tá ligado aqui nesse Bom Dia Gigante. Conta pra gente, Jorge, bom dia! Bom dia, meu amigo Emerson. Bom dia a todos, saudações vascaínas. Amigo, passando só para falar um pouquinho, resumidamente, sobre os recursos interpostos ontem, né, um pelo clube e um pelo Conselho Administrativo. Esses recursos, como amplamente já divulgado, né, eles foram interpostos para a 15ª Câmara, e ele já foi encaminhado para o desembargador relator, que agora vai receber esses recursos, e ele pode receber no efeito suspensivo ou no efeito devolutivo, ou nos dois efeitos, né? Então, se ele receber no efeito suspensivo, ele suspende a decisão agravada até a decisão final do recurso. E isso pode acontecer, e acontecendo isso, né, o processo volta ao status anterior, dependendo da decisão, e o conselho ele volta a exercer as suas atividades normalmente. Se ele receber só no efeito devolutivo, ele vai aguardar até que ele seja julgado por todos os membros da Câmara, né? Então, é isso que pode acontecer com relação ao recebimento do recurso. Nesses recursos, o Vasco ele coloca de forma bem clara, objetiva, né, juridicamente firmada, toda a sua fundamentação com relação ao que aconteceu, né? Fala sobre a primazia da arbitragem, porque já houve na decisão do processo anterior uma decisão que falava sobre a arbitragem, então que era o foro competente para julgar essa demanda, e o Vasco bate bastante nessa questão da arbitragem. Tem alguns outros pormenores com relação à legitimidade, com relação ao prejuízo que causou a decisão de primeiro grau, uma vez que a decisão ela visava, no seu contexto, equacionar a situação, né, dar uma solução para a situação, mas ela acabou agravando a situação do clube, e é isso que o agravo ele tenta deixar bem claro. Então, é um agravo muito bem feito, muito bem fundamentado, e agora ele segue para análise. A partir dessa análise é que nós vamos ter uma posição de como que vai ficar isso juridicamente, né? E ainda tem a questão de que, como o Flávio falou ontem na live, parece que os advogados vão tentar
reverter ainda essa situação com a juíza da sexta vara, que foi a juíza tabelar, né, que o processo foi encaminhado hoje também. Então, caso a juíza de primeiro grau ela mude a decisão e ela reverta a tutela, então tudo perde-se o objeto e aí tem-se uma decisão nova. Se ela manter a decisão da juíza anterior, aí o agravo vai ser analisado, né, e todas essas questões que estão colocadas lá vão ser debatidas, analisadas, né, de uma forma bem célere, como pede, uma vez que tem uma urgência, porque o clube ele até coloca essa situação, que ele está numa situação calamitosa. Então, basicamente, as informações preliminares são essas, né? Claro que é um agravo bem grande, um recurso bem fundamentado, como eu falei, e agora a gente precisa aguardar a decisão do desembargador relator e daí o processo vai seguir, né, conforme tem que ser. E vamos todos torcer para que tudo dê certo, né, que as razões sejam acolhidas, porque o que não se pode é ficar nessa situação, né, de insegurança que está se arrastando aí por algum tempo, tá bom? Espero ter ajudado, tuas ordens, um grande abraço, fica com Deus, saudações vascaínas. Valeu, Jorge Carvalho, obrigado pela sua explicação. E aí, torcedor, a gente fica na expectativa de que a situação aconteça o mais rápido possível, que essa liminar seja derrubada para o Vasco poder fazer rapidamente o processo de venda da Vasco da Gama SAF, pelo menos é o que o torcedor espera nas próximas horas. A gente fica aqui, logicamente, antenado, tudo que sair referente a isso, a gente vai trazer nas nossas redes sociais, no @avascaínos, e qualquer informação a gente também traz nas nossas redes sociais e também no Expresso aqui no canal. Hoje tem tabela do AV com Jean Faísca e Sérgio Kind, e quem sabe mais tarde também no Avenue a gente não traga informações ainda mais importantes, ainda mais concisas sobre todo esse processo que está acontecendo na Justiça contra o Vasco. Hoje esse Bom Dia Gigante gravado, com muitas informações, logicamente contando demais com a audiência de todos vocês. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!